Retornando, então, à busca para compreendermos com mais profundidade o salário do pecado é a morte. Buscar em compreender um pouquinho mais o salário do pecado é buscar compreender um pouquinho mais sobre a justiça divina. Como que a justiça divina trabalha para nos corrigir e nos adequarmos à lei do progresso? Como isso é conduzido e detalhado em nossos corações, como que isso é trabalhado, burilado em nossos corações. Então, inevitavelmente, vamos ter que entender um pouquinho mais sobre a justiça divina e, nesse aspecto, buscamos um pouco mais de subsídio no livro O Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. É um livro que trata só sobre essa temática, que faz o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, esses ideais que foram criados de um lugar de bênçãos e bondade, onde tudo reina de maravilhoso, classificado como céu, e outros locais só de sofrimento. Essas ideologias que foram criadas e como que isso pode ter e ser avaliado e analisado. Essa obra nos permite entender isso um pouco mais. E, ao mesmo tempo, ele fala sobre as penalidades e recompensas futuras, ou seja, sobre esse salário do pecado, o qual estamos tentando buscar, melhor compreender. Então, pulando para o capítulo 7, vamos diretamente para as penas futuras, segundo o Espiritismo. E nada melhor do que entender sobre penas é entender, afinal de contas, o que e sobre o que, nas leis divinas com relação aos princípios de justiça, a que todos nós estamos submetidos. Existe um código penal? Então Kardec, de uma maneira muito eficiente, nesse capítulo 7, ele cria um capítulo chamado Código Penal da Vida Futura. Primeiro artigo. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Segundo artigo. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, ou seja, de alegrias e felicidades. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo, de alegria, de ventura. Em virtude da lei do progresso, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se, de livrar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Dependente, o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo, ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. Então a gente já deixa claro, essa manifestação, essas ideologias de céu e inferno como lugar circunscrito, não faz sentido. Então, todas as imperfeições que nós temos em nós, de todas as perfeições que já alcançamos, é aí que está o prêmio, onde quer que nos encontre, não importa o local, não importa sobre o que estamos executando na criação,
trabalhando a favor do Pai. Então o inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente onde houver almas felizes. Sexto artigo. O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem, quando podemos, é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Aí toma um susto. Todo mundo acha que, não, mas eu não faço mal a ninguém. Não, mas você está fazendo bem? Não, mas eu não faço mal a ninguém. Mas está fazendo bem? Não fazer o bem, quando podemos, é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, conseguintemente, o espírito deve sofrer, não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Então, por vezes, nascemos com certas pessoas, estamos vivendo uma relação de convivência, seja como filho, seja como esposo, uma família, não importa. Somos constrangidos a convivermos estreitamente para nos obrigarmos a agir no bem e a gente prefere, não, eu não fiz mal nenhum, mas também não fez o bem. Então ficamos em dívida em relação a isso. Por quê? Não fazer o bem, quando podemos, é, portanto, o resultado de uma imperfeição. E se toda imperfeição é fonte de sofrimento, ou seja, vamos receber o salário desse pecado, ou seja, dessa imperfeição. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. O espírito ele sofre pelo mal que ele fez. À medida que ele vai percebendo, tendo uma atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, ele observa, peraí, eu fiz isso, sofri. Fiz isso, sofri. Não quero sofrer de novo. Então, melhor ele compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Essa é uma lei, é uma forma como a justiça divina busca que o culpado se corrija. Não vai haver uma destruição de ninguém. Aquele mais equivocado, mais criminoso, ele vai cair em si, porque ele vai sofrer as consequências depois do mal que ele praticou. Ele não quer de novo sofrer. Então a justiça divina é perfeita, porque ela se baseia numa lei universal, onde todos nós somos herdeiros dos nossos atos. Herdeiros mesmo, em sua complexidade. Então vamos para o 8º artigo. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau, que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Ou seja, tudo é contabilizado. Tudo que fizemos de equivocado, tudo que fizemos de bom uns para com os outros, tudo é computado, mesmo para os mais perversos. Por isso que constituem tais ações um começo de progresso. Então, todos nós temos históricos de ações no mal, de equívocos, de ausência de ação no bem. Da mesma forma, também temos ação meritória. Qualquer, uma única, uma singela, uma única ação meritória, no sentido de que foi feito um movimento de bondade, um único movimento realmente de bondade sincero, mesmo misturado com um monte de coisas equivocadas que aquele fez, mesmo isso serve para quê? Constitui ações de um começo de progresso. É o primeiro passo. Então, de 300 ações ruins, tem 2 lá que foram boas. 302 ações, 300 foram ruins e 2 foram boas, não tem problema. É o começo, é o primeiro passo do progresso. E é isso que Deus quer treinar e capacitar todas as nossas
condições de filhos de Deus, como filhos de Deus. Ele quer ver todos nós progredirmos, mas ele quer que nós caminhemos nesse progresso. Isso não é dado a ninguém. É dado condições para iniciar o progresso e desenvolver o progresso. Toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída que deverá ser paga. Ou seja, esse salário do pecado, ou seja, o salário do erro, tudo que o egoísmo e o orgulho gera de consequências em nossas mãos, todas as reações indevidas, ou seja, todas essas faltas cometidas, originadas nesse grande edifício que causa sombra em nossos corações, todo esse mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes. Quantas vezes pessoas comentam, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, e ele lá, deixou o corpo físico e quem ficou foi a vítima. Onde está a justiça de Deus? A justiça de Deus é complexa. Está gravado nele. Todas as nossas ações estão gravadas em nós. Está gravado em nós. Toda ação boa, grava em nós. Toda ação ruim é gravada em nós mesmos. Porque todas as existências são solidárias entre si. Todas as encarnações existe um conjunto, uma cadência. Todos estão ligados com uma grande corrente. Você não encarna e desencarna em diferentes experiências de forma que não esteja conectado à lei de progresso. Elas estão solidárias entre si. Elas sabem o que temos que trabalhar em cada um de nós. Tanto é que o planejamento maior, mais extremo, mais complexo, é feito através de Deus. Deus ordena aos seus trabalhadores como cada um tem que reencarnar em cada situação e em cada molde de convivência. Mas prosseguindo, 10º artigo. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, a consequência das suas imperfeições. Então, por vezes, deixamos o corpo físico e achamos que está tudo resolvido. Já paguei o que tinha que pagar, não preciso mais sofrer, mas se a imperfeição persiste e as consequências dessa imperfeição persistem, lá estaremos sofrendo mesmo fora do corpo físico. Então, as misérias, as vicissitudes padecidas, vicissitude no conceito de todo o conjunto de sofrimentos no qual padecemos, sofremos na vida corpórea, são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas, seja na presente encarnação ou na precedente existência, nas anteriores. Então o espírito vai ter que sofrer, é o processo educacional. É assim que vamos crescer, é assim que vamos modificar. 11º artigo do Código Penal das Vidas Futuras. A expiação, e agora vem o expiar. O que é o expiar? Passar pelo mesmo sofrimento, porque o que foi gravado no nosso corpo perispiritual da nossa ação má fica gravado em detalhes. Se furamos um fígado, nosso corpo perispiritual está com o fígado furado. Se demos uma raquetada na cabeça de alguém, a pessoa desencarnou, estamos com o nosso cérebro danificado. Então, a expiação, ou seja, sofrer esse sofrimento, varia segundo a natureza e a gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida. Então tem um balanço aqui, tem algum julgamento, tem alguma avaliação? Sim, a justiça de Deus, quando fomos estudar no Livro dos Espíritos, com relação às leis morais, vamos compreender que a justiça de Deus não é igual à justiça humana. Atenuantes na justiça humana você tem que conseguir provar, você tem que conseguir provar a intenção, e aí há uma série de alterações, jogos de poder. Na justiça divina não existe isso. E a justiça divina só tem um foco, a lei de progresso, para todos nós. E temos que ter aquela clara consciência. Quando vamos observar e analisar
No Livro dos Espíritos, a lei moral, lei de justiça, amor e caridade é uma tríade. Lei de justiça, amor e caridade. Não existe lei de justiça separada da lei de amor. Não existe lei de caridade separada da lei de amor. E a lei de caridade que nós estamos falando aqui é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, lei de justiça, amor e caridade é uma condição, uma lei uníssona, é única, ela é interligada. Então, por isso que, conforme as circunstâncias atenuantes e agravantes em que for cometida, não tem nada que passe em nossos pensamentos que Deus não saiba.